irmãos. Tem irmão que não está entendendo nada, mas nós somos um Ministério Novo, nós somos membros da PIBA, nós queremos agradecer o convite da Raquel, do Léo não, pastor Leonardo. Irmãos, eu chamo ele de Léo desde quando eu tinha 13 anos, porque eu sou irmã da Raquel. Então eu acho que eu tenho uma licença poética, pode ser? É difícil chamar de Leonardo, pastor Leonardo é mais difícil ainda. Mas nós somos gratos pelos irmãos terem convidado a gente para estar aqui essa noite. Nós estamos muito felizes. O retorno na nossa igreja começou no domingo passado. Então a gente está ainda com aquele gostinho de novidade. Eufóricos, é muito bom, irmãos, estar aqui. Muito obrigada pelos irmãos terem convidado a gente. Que Deus possa falar o coração dos irmãos através das canções que serão entoadas. Amém? Vamos ler juntos? Romanos capítulo 1, versículos de 20 a 22. Vamos juntos. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Irmãos, é loucura conhecer Cristo e louvá-lo, não é verdade? Não tem como imaginar, porque é muito bom. É bom estar aqui na casa do Senhor, é bom render louvores, amém? Eu quero convidar os irmãos a ficarem de pé, porque nós vamos louvar ao Senhor. Que prazer louvar ao Senhor, que prazer é poder estar no centro da vontade de Deus. A Bíblia, o tempo todo, a palavra de Deus, o tempo todo, nos motiva a louvar o Senhor, porque ela apresenta o caráter de Deus maravilhoso. E hoje nós temos a oportunidade de louvá-los. De louvá-lo.
versículos de 1 a 7 dizem assim: Meu Deus e meu Rei, eu anunciarei a tua grandeza e serei sempre grato a ti. Todos os dias te darei graças e sempre te louvarei. O Senhor Deus é grande e merece receber altos louvores. Quem pode compreender a sua grandeza? Ó Deus, cada geração anunciará as seguintes coisas que tens feito, e todos louvarão os teus atos poderosos. Eles falarão da tua glória e da tua majestade, e eu meditarei nas coisas maravilhosas que fazes. Falarão dos teus atos poderosos, e eu anunciarei a tua grandeza. Falarão da tua imensa bondade e cantarão com alegria a respeito da tua fidelidade. Amém?
23 juntos. O Senhor é o pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias.
aplaudir o Senhor? A palavra de Deus, no Evangelho de João, no capítulo 10, declara: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Queridos, o Senhor nessa palavra nos adverte, nos lembra que Ele é a porta que você precisa passar para encontrar a provisão para a sua vida, o significado e o propósito para tudo que você faz, porque Ele veio para lhe dar vida, e vida em abundância. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, para tirar o propósito, mas Deus veio para resgatar o propósito da sua vida. E nessa hora nós iremos adorar ao Senhor, autor da nossa vida, declarando que o Senhor já tem feito obra grandiosa em nós. Deus tem feito algo de bom na sua vida, sim ou não? Amém? E nós testemunhamos disso através dos nossos dízimos e ofertas. Quando você dedica no altar de Deus a sua gratidão, você está declarando que Deus tem lhe abençoado de tal maneira que você pode compartilhar com outras pessoas. Esse momento também você pode dedicar no altar do Senhor aqui o alimento para você que separou para hoje. A nossa igreja, desde o início da pandemia, está envolvida e engajada em uma série de projetos sociais para abençoar pessoas. Já atendemos mais de 200 famílias com cestas básicas, e agora estamos há pouco mais de um mês também servindo pessoas em situação de rua, pessoas, moradores de rua de nossa cidade. Nós temos abençoado com oração, com dignidade, levando uma refeição saborosa para, quem sabe, trazer um pouco de alívio ao seu sofrimento. Hoje, na parte da manhã, nós tivemos o privilégio, o prazer de tê-los participando conosco. Vieram aqui e já temos a primeira conversão a Cristo de um morador de rua da nossa cidade, amém? Agora é Jesus que vai habitar nele, amém? Vamos orar para que Deus o abençoe, para que o quanto antes ele saia dessa situação, que Deus abra portas, porque Ele é a porta, não é isso? Então Ele abre as portas também, para que a pessoa possa resgatar a sua dignidade, resgatar o propósito da sua vida. Vamos colocar de pé e juntos vamos louvar ao Senhor. E se você separou para hoje a sua entrega, a sua gratidão, a sua dedicação, eu quero convidá-lo a deixar seu lugar, a chegar até aqui à frente, com alegria, com gratidão, dedicar ao Senhor seu dízimo e a sua oferta. Mas eu não vou negar a
Podem se assentar, queridos. Que noite maravilhosa o Senhor preparou para nós hoje. Quero, antes de iniciar essa palavra, agradecer a Deus pela sua vida, amigo, visitante. Você que está conosco nessa noite, obrigado por sua presença. Sinta-se muito à vontade entre nós. Se você já faz parte de alguma igreja, ore por nós ao retornar à sua igreja. E se porventura não faz parte ainda, nós insistimos para que você volte quantas vezes quiser. Sinta-se muito bem-vindo também em nosso meio. Quero destacar aqui a presença de uma pessoa muito querida, que hoje alegra o nosso coração aqui da vila, que é o Alexandre Coutinho. O Alexandre está ali, a Márcia, levanta a mão para o pessoal ver ali. Esse homem é um milagre vivo, amém? Glória a Deus pela sua vida. Muitas pessoas o desenganaram, achavam que talvez não havia mais jeito, mas tem tudo a ver com a palavra de hoje, Alexandre. Quando Deus diz sim, ninguém pode dizer não, e o sim de Deus estava sobre a sua vida, só parando depois para você ouvir o testemunho dele, tá? Porque foi forte o negócio, e ainda está sendo, né? Ainda está sendo. Nós glorificamos a Deus pela sua vida, pela sua presença conosco hoje aqui na nossa família. A igreja te ama, a igreja ama vocês, e se fazem muita falta também aqui. Querido, eu queria falar hoje sobre esse tema. Quando Deus diz sim, ninguém pode dizer não, porque na nossa vida nós recebemos tantas negativas. Quem sabe este ano de 2020 está sendo um grande não para você. Tantos planos, tantos sonhos, tantos projetos, tantas ideias, e de repente tudo acontece para atrapalhar, tudo acontece para frustrar, e a gente acaba achando que não tem jeito, acaba tendo uma perspectiva muito pessimista sobre a vida. Mas hoje eu queria trazer uma palavra, trazendo à sua memória, que quando Deus diz sim, quando Deus abre uma porta, ninguém pode fechar. Aquela porta que Deus abre, ninguém fecha. E esse texto encontra-se lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3, do versículo 6 ao verso 8. Se você tem a sua Bíblia aí com você, você pode acompanhar, ou se não, pelo nosso multimídia, você também vai acompanhar o texto que diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Querido, Deus tem uma porta aberta diante de você. Deus tem uma porta aberta diante da sua vida. Mesmo, quem sabe, olhando hoje, percebendo tantas negativas, tantas portas fechadas, tantas situações difíceis que você tem tentado manobrar, ainda assim eu quero hoje que você pare um pouquinho de olhar para todas as portas fechadas da sua vida, que representam negativas, circunstâncias adversas, problemas que não foram planejados, situações e circunstâncias inesperadas. Eu queria que você descentralizasse os seus olhos de tudo isso e olhasse para esta realidade que a palavra nos apresenta. Deus tem uma porta aberta sobre a sua vida, e quando Ele abre uma porta, significa que Ele está abrindo para você uma oportunidade. Ele está deixando para você uma chance para você prosseguir, para você ir além. Querido, e quem é que poderia impedir a ação de Deus na vida de uma pessoa? Isaías 43, versículo 13 declara: desde os dias mais antigos eu sou, não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem impedirá? Querido, se Deus do céu decide agir em favor da sua vida, não há circunstância nesta terra que possa impedir a mão de Deus agindo sobre você. Quando
Deus decide operar na sua história, não tem crise econômica, não tem pandemia global, não tem dificuldade alguma que possa impedir o agir de Deus. Por quê? Porque Deus é o Deus que age, e Ele é capaz de transformar situações que são caóticas em organizadas. Deus é aquele que, por através da sua palavra de poder, Ele gerou estrutura, ordem, beleza naquilo que era o caos. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2 declara: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Querido, quando Deus cria, quando Deus gera, Ele gera na desordem, no caos, naquilo que não tem estrutura. Ele é capaz de gerar ordem, organização, vida e beleza. Por quê? Porque o Espírito de Deus se movia, o Espírito de Deus agia. Assim também como eu posso afirmar para você que o Espírito de Deus está nesse lugar, amém? Você acredita nisso? E Ele está se movendo sobre a sua vida, Ele está agindo sobre a sua vida, Ele abre porta para você e o convida a transformar situações que são aparentemente caóticas e desestruturadas em algo extraordinário, algo de beleza sem igual. Ele é o Deus que pode gerar esperança, mesmo nos corações mais feridos e machucados, como por exemplo na história de José, que foi traído por sua família, foi vendido como escravo, parou lá no calabouço do Egito. Todos os seus sonhos, todos os seus planos de futuro, toda a sua perspectiva otimista de vida foi levada por água abaixo. Mas lá, naquela circunstância, Deus se lembrou dele, Deus se lembrou de José e o restaurou e abriu portas e o abençoou. Ainda que a palavra de Deus diz, lá no texto de Isaías 49:15, que haverá mãe que possa esquecer-se do seu filho que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou, embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você, declara o Senhor. Esse texto está dizendo que ainda que fosse possível uma mãe se esquecer do filho do seu ventre, do filho que mama, ainda que isso fosse possível, diz a palavra que Deus não se esquece de você, Deus não se esqueceu de você. E eu queria que você guardasse essa palavra no seu coração essa noite, você que chegou aqui, amigo e amado visitante, você que veio a convite de alguém, você que quem sabe estava acompanhando a celebração online e decidiu passar aqui ao presencial. Eu queria dizer para você uma coisa muito importante. Olha, talvez os seus amigos tenham esquecido de você, talvez os seus familiares tenham lhe abandonado, mas o seu Deus nunca lhe abandonará, amém? O seu Deus não se esquece de você, Ele continua agindo e Ele se lembra de cada um de nós, Ele se lembra da nossa dor. E porque Ele se lembra da nossa dor, nós podemos confiar nele. Ele é a nossa segurança, mesmo nas dificuldades extremas, nas batalhas mais intensas. A Bíblia diz no Salmo 46, versículo 1: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Vamos ler juntos? Vamos lá. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Querido, Deus é o seu refúgio. Quando o salmista fala sobre refúgio aqui, você precisa se lembrar, se reportar aquelas construções antigas medievais, onde uma estrutura, uma muralha poderosa cercava a cidade-estado, e ali então as pessoas buscavam refúgio, segurança contra os invasores, contra os inimigos. E é assim também que deve ser a sua postura em relação a Deus. Olha, Deus é o meu refúgio, então quando os inimigos vêm, o que eu preciso fazer? Eu preciso correr para Deus, eu preciso buscar Deus, eu preciso entrar nesse refúgio que é o Senhor. Salmo 18, versículo 2 declara: o Senhor é a minha fortaleza, o
Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza, e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem eu fugir. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Querido, Satanás pode vir furioso contra a sua vida, as dificuldades podem pressioná-lo, as circunstâncias podem abatê-lo, mas querido, se você buscar o seu refúgio no Senhor, nada o atingirá, você estará guardado, protegido, e assim se cumprirá a promessa da palavra, lá no Salmo 91, que nós vamos ver juntos também. Salmo 91, versículos 7 e 10. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente orará e verá o castigo. Se você fizer do Altíssimo recebe essa palavra em nome de Jesus, amém? 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas tu não serás atingido. Querido, nunca foi tão fácil nós contextualizarmos esse texto quanto no tempo que nós vivemos. Para pensar, milhões, vamos tentar contextualizar assim, milhões de brasileiros poderão ficar infectados de coronavírus do teu lado, 140.000 poderão morrer à tua esquerda, e tu não será atingido. E sabe qual é a maior prova que essa palavra é verdadeira? É que você está aqui hoje. Você pode dar um amém aí? Você está aqui, você está vivo, o Senhor guardou você. A dificuldade, eu não estou dizendo que a dificuldade não veio, a dificuldade veio para todo mundo, mas o Senhor sustentou a sua vida, o Senhor guardou você, o Senhor protegeu você. E esse texto ele é extraordinário, porque ele declara essa promessa preciosa para nós, de vida, de proteção, de provisão, mas ele também condiciona a algo muito importante. Olha a continuação do texto, lá no versículo 8: se você fizer do Altíssimo seu abrigo. Olha, essa promessa que declara que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, ela será a realidade se você fizer de Deus o seu abrigo, se você o buscar, se você se entregar a Ele, se você entrar neste abrigo, aí sim você estará protegido, guardado, porque quando Deus Ele deseja agir, quando Deus decide agir, ninguém pode impedir. Segundo Crônicas 20, versículo 6, declara: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não é Tu, Deus, que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em Tuas mãos, e ninguém pode opor-se a Ti. Guarda isso no seu coração. Nada pode opor, nada pode se opor à mão de Deus sobre a sua vida. Quando Ele decide estender a mão sobre você, olha, nada e ninguém tem o poder de encolher essa mão. Salmo 89, versículos 6 e 13 declara: porque quem no céu poderá comparar-se ao Senhor? Quem dentre os seres celestiais assemelha-se ao Senhor? O teu braço é poderoso, a tua mão é forte, exaltada é a tua mão direita. Salmo 113 declara ainda: Ele levanta do pó o necessitado, ergue do lixo o pobre, para fazê-lo assentar-se com os príncipes do seu povo, dar um lar a estéril, e dela faz uma feliz mãe de filhos. Querido, este é o Deus a quem nós servimos, este é o Deus que nós queremos apresentar a você, é a este Deus que nós adoramos, é ao nome dele que nós glorificamos. Nada e ninguém pode impedir o agir de Deus sobre a sua vida. E aí talvez você considere comigo, pastor, mas aí que está a questão, porque eu estou vivendo uma situação tão difícil, que eu estou chegando a acreditar que Deus não está agindo na minha vida. Olha, eu sei que Deus é poderoso, eu sei que se Deus agir, ninguém pode impedir, mas a questão é essa, é que parece que Ele está agindo na vida dos outros, mas na minha vida eu não vejo a ação dEle, na minha vida eu não consigo enxergar. Eu acho que Deus não está fazendo nada acerca da minha vida.
E aqui eu quero lembrar você que Deus nunca deixou de agir. Deus nunca deixou de trabalhar. A Bíblia fala no João 5,17, Jesus declara: meu Pai continua trabalhando até agora, e eu trabalho também. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que, olha, Deus continua trabalhando, mesmo que você não veja, mesmo que as dificuldades ao seu redor lhe impeçam de perceber a ação sobrenatural dele. Ele é Deus, ele continua agindo, ele continua trabalhando. Quantos acreditam nisso? Pastor, mas olha, eu estou olhando aqui, não estou enxergando nada de bom na minha vida, só tem problema. Ainda assim, ainda que você não entenda, ainda que você não enxergue, mesmo que você olhe ao redor e não perceba a atuação dele, isso não significa que ele não está agindo na sua vida. Muitas vezes Deus age de maneira tão extraordinária que você não compreende. A mente dele é muito mais alta que a nossa mente. A mente dele é muito mais além. Deus age por meio de caminhos que são inimagináveis. A Bíblia declara lá em Isaías 55, versículo 8 e 9: porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os meus caminhos são os seus caminhos. Assim como o céu é mais alto que a terra, assim também são os meus pensamentos muito mais altos que os seus pensamentos, e os meus caminhos mais altos que os seus caminhos, declara o Senhor. O que Deus tem planejado, o que Deus tem pensado, o que Deus tem preparado para nós, ele foge completamente à razão humana, ao nosso entendimento. Não é pré-requisito nosso entender a ação de Deus. Nós não entendemos. E de maneira profética aqui, alguns meses atrás, quando nós começamos a nossa celebração presencial, nós temos declarado aqui insistentemente que mesmo que nós não entendamos, porque ainda estamos vivendo uma situação inédita no mundo, eu falei isso e reafirmo, de uma maneira que nós não compreendemos tudo que está acontecendo hoje, Deus está no controle. Isso irá se reverter para a glória dele. Você acredita nisso? Eu não entendo, pastor, mas como? Eu não sei. Mas eu acredito pelo caráter revelado de Deus na palavra, por quem Ele é, pela maneira como Ele é, querido, pela sua soberania, pelo seu poder. Nada foge ao seu controle, todas as coisas estão em suas mãos. Então nunca, em nenhum momento, em nenhuma circunstância, a história fugiu do seu controle. Ele continua operando, ele continua trabalhando, e os seus caminhos são muito mais altos que os nossos caminhos. Os pensamentos que Deus tem para você são infinitos, muito mais do que você possa pensar, muito mais além de tudo que você possa imaginar. E esse Deus age, Ele age através da sua palavra, Ele age através do poder dessa palavra. Hebreus capítulo 1, versículo 3 declara que o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Essa palavra é aquela palavra que gerou vida, que gerou ordem no caos. Foi através da palavra de Deus que todas as coisas foram criadas. E disse Deus: haja divisão entre terra seca e os oceanos, e assim houve. E disse Deus: haja um firmamento no céu para iluminar o dia, e assim houve. A palavra criadora gerou ordem no caos, a palavra criadora gerou propósito nas coisas. Assim também a palavra de Deus na sua vida gera ordem, gera estrutura, gera possibilidades. Se eu atento a essa palavra, eu sou abençoado, porque a própria salvação que nós temos em Cristo Jesus veio até nós por intermédio da nossa resposta à palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Quando eu recebo a palavra, é em mim, em meu coração, pela fé é dado um start, uma ignição, para que a salvação se processe em mim, através da palavra de Deus. Essa palavra gerou salvação, essa palavra gera vida, e essa palavra hoje pode gerar esperança para você, essa palavra pode gerar paz em seu coração.
se você aguardar em seu coração. Se você aguardar em seu coração, o Senhor pode gerar coisas extraordinárias na sua vida. Por isso que nós devemos atentamente receber essa palavra, guardar a palavra de Deus com muito carinho em nosso coração, porque essa palavra, ela é viva, ela é eficaz, essa palavra é poderosa, e Deus age em nossa vida em resposta à nossa fé. A ação de Deus em nossa vida, ela também é processual, ela acontece à medida que eu respondo, e toda vez que eu respondo a palavra dele com fé, eu estou dando um passo nessa direção das coisas grandiosas, das coisas inimagináveis que Deus tem para nós. Achei fascinante o texto da palavra, Daniel capítulo 6, versículo 23, que declara assim: o rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova dos leões. Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Esse texto você conhece. Daniel, ele tinha sua vida devocional, seu compromisso com Deus, e todos os dias ele se curvava para orar, para buscar a Deus, até que foi feito um decreto real que ninguém poderia buscar a outro Deus senão aos deuses daquele país onde ele estava, e ele continua firme, resoluto na sua convicção religiosa, na sua fé em Deus. Não, eu vou fazer aquilo que eu acredito, eu estou respondendo com fé a essa dificuldade. As lutas virão contra mim, mas eu vou continuar crendo, vou continuar confiando. E diz a palavra que por causa dessa decisão, ele foi lançado na cova dos leões. E essa é a percepção que muitos de nós temos. Pastor, parece que porque eu obedeço a Deus, parece que quando a gente quer obedecer certo a Deus, as coisas ficam mais difíceis. Eu estou obedecendo a Deus e me jogaram na cova dos leões. Eu separei para você aqui duas ilustrações bacanas que eu encontrei na internet para retratarem esse episódio. Daniel na cova dos leões. Essa é a primeira gravura, a ilustração. Você vê os leõezinhos e vem ali, passa a outra. Também é essa. Duas ilustrações, dois artistas diferentes, mas para mim, ambos conseguiram perceber um detalhe muito importante. Os leões estavam ao redor, famintos, prontos para devorá-lo. Para onde ele olhava? Para onde ele está olhando? Na outra figura, para onde ele está olhando? Está olhando para o céu. Está olhando para o céu. Querido, eu queria que você hoje, nós não somos daqueles que dizem assim: não, se você confiar em Deus, não vai ter problema mais na sua vida. Olha só, eu estou dizendo, eu não estou dizendo para você que os leões não existem. Os leões existem. E posso falar mais? Eles estão famintos. Eu não sei se você está me entendendo, mas talvez hoje na sua vida, você que chegou aqui hoje, esteja vivendo exatamente isso. Você foi jogado numa situação que você não queria. Você foi lançado numa circunstância que você não havia esperado, não havia se planejado. E você está cercado de leões, cercado de problemas, cercado de dificuldades. E quem sabe hoje a sua maior luta seja tentar administrar os leões. Pastor, eu estou matando um leão por dia. A luta está intensa, pastor, não sei mais o que fazer. Eu tenho uma resposta para você. Pare de lutar. Pare de lutar com os leões. Olha para Deus. Volte os seus olhos para Deus. Por quê? Porque Ele continua agindo. Assim como agiu na vida deste homem chamado Daniel e o livrou dessa circunstância, o honrou. Daniel não podia controlar a fome dos leões. Ele não podia controlar. A
assim como também você não pode controlar circunstâncias que chegam para a sua vida, mas Deus age por caminhos que são caminhos incompreensíveis, assim como agiu na vida deste homem. E através desse episódio, o nome do Senhor foi glorificado. Todo um reino parou e pensou: ei, olha, Deus de Daniel, Ele é poderoso, Ele livra, é o Deus que livra. Nada mudou dos dias de Daniel para hoje. O Senhor continua o mesmo, Deus continua agindo, Deus continua trabalhando. A grande questão que eu queria que hoje você parasse um pouquinho, você que chegou aqui, amanhã vamos começar uma nova semana. Eu queria desafiar você a começar essa semana diferente, porque você está tentando no poder, no seu poder, na sua capacidade, não está dando muito certo. Por que você não desvia os seus olhos um pouco dos leões e olha para Deus? Olhe para o céu e veja que há um Deus no céu que não se esquece de você. Há um Deus no céu que te ama. Há um Deus no céu que tem propósito para a sua vida. Há um Deus no céu que continua agindo. Se eu clamar, lembra do texto? Mil cairão ao teu lado, 10 ao teu direito. Se você quiser, Senhor, você vai. Deus age em resposta à nossa fé. A palavra é lançada, a palavra foi lançada. Você tem duas possibilidades hoje: agarrar-se com essa palavra e responder com fé a essa palavra, dizendo: eu creio nesse Deus, eu quero buscar esse Deus, eu quero entregar esse Deus, eu quero confiar a Ele a minha luta, as minhas dificuldades. Ou você pode receber essa palavra e não edificar sobre ela, assim como na Escritura, que conta a parábola daquele homem que edificou a sua casa sobre a areia, e veio a tempestade, o vento soprou e a casa caiu. Tem muita gente que está experimentando isso hoje. A sua casa está literalmente caindo. Por quê? Porque está edificando sobre um falso fundamento, sobre a areia. Mas também declara que também teve um homem que edificou sua casa sobre a rocha, e veio a tempestade, porque a tempestade vem para todo mundo, a luta vem para todo mundo. Soprou contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava firmada na rocha. A rocha é a fé que você tem em Deus. E quero convidá-lo nessa hora a fechar os seus olhos, a fazer a sua oração. A palavra do Senhor, ela declara para nós isso, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar minha face, dos céus o ouvirei, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Deus, Ele continua agindo, Ele quer agir. A grande questão é: você está disposto hoje a se entregar, a buscar completamente a Ele? Faça você a sua oração. Não se preocupe com palavras bonitas, com orações decoradas. É você e Deus, na sua sinceridade. Fala para Ele da sua confiança, fala para Ele das suas dificuldades, e se apresente diante do Senhor que te ama.
hora, ó Deus, colocar diante de Ti as nossas lutas, as nossas dificuldades. São muitas, são leões que nós enfrentamos dia após dia, mas que hoje, através desta palavra que nos foi liberada, nós a acolhemos em nosso coração, sabendo que o Senhor é o Deus que age, o Senhor é o Deus que opera na vida daqueles que aguardam por Ti. E os nossos olhos, ó Pai, se voltam para o Senhor nessa hora. A nossa esperança se volta para Ti. E queremos, ó Pai, deixar de lado todas essas dificuldades que nos assombram para confiar no Senhor, para confiar no Teu caráter bondoso, na Tua mão que está estendida para nos abençoar. Um Deus que continua agindo poderosamente, mesmo quando nós não vemos, mesmo quando nós não entendemos, ainda assim o Senhor tem agido sobre nossa vida. E ó Pai, que nessa noite nosso coração seja renovado nessa esperança, que saiamos daqui hoje, ó Pai, confiantes da Tua boa mão de poder que opera sobre nós. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem guardado a nossa vida em meio a um momento tão difícil. O Senhor tem nos presenteado com mais um dia de vida. Obrigado, Pai. Obrigado pelo alimento em nossa casa. Obrigado porque temos um teto sobre nossa cabeça. Senhor, nós somos gratos por tudo. Receba nessa hora a nossa gratidão. E pedimos, ó Pai, por esta semana que se inicia, que seja uma semana abençoada. Uma semana que queremos depender mais de Ti e menos da nossa própria capacidade. Obrigado, Pai, por tudo. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Ainda não acabou, gente. Vamos louvar o Senhor mais uma canção, mas eu gostaria de agradecer a sua presença, querido visitante, e reitero aqui o meu convite para que você esteja conosco em outras oportunidades. Toda quinta-feira temos a nossa celebração de oração. Venha participar, venha orar conosco. Tem sido um momento abençoador e você também pode participar conosco, tá bom? Que Deus te abençoe. Queridos, esse ministério que participou da nossa celebração hoje, o Ministério do Novo, eles fazem parte da primeira Igreja Batista em Araruama. A primeira Igreja Batista, para quem não sabe, é a nossa mãe, né? Eles se fundaram e plantaram essa igreja aqui em Vila Capri. À época, o pastor Leonardo era pastor auxiliar do projeto da Igreja de cada bairro. Então, é uma honra recebê-los aqui, porque eles fazem parte da nossa igreja mãe, né? A igreja que organizou a nossa igreja aqui. Esse culto ele estava planejado antes da pandemia, né? Estava tudo combinado, tudo certinho, e aconteceu esse drama terrível, essa crise, nós não esperávamos. Tivemos que abortar, não vamos fazer o culto. Quando nós retornamos os nossos cultos presenciais, lá na Pia eles esperaram mais um pouquinho, né? Então a Natália combinou com a gente, então vamos lá cantar, e marcamos mais uma data. O que aconteceu? Eles retornaram o culto presencial deles lá. Eu falei, que pena, eu acho que eles não vão poder cantar. Mas eles honraram a palavra deles, estão aqui conosco nessa noite. Com certeza causando um desfalque muito grande lá, né? Porque são muitos solistas, né? Mas eu agradeço a Deus pela vida deles, pelo compromisso, né? Deles estarem aqui conosco nessa noite. Um dos textos que nós lemos hoje diz que através da criação nós podemos ver a glória de Deus, e por isso nós somos indesculpáveis. E eu afirmo a vocês que através dessas canções que nós ouvimos aqui, nós podemos ver a glória de Deus e sentir a presença do Espírito Santo aqui. Quantos concordam comigo, digam amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu queria pedir que você fechasse seus olhos mais uma vez. Se você puder, estenda as suas mãos para cá, para abençoar cada um deles, porque eu creio que é um ministério, né? Aqueles que trabalham no Ministério da Adoração
algo que requer muita responsabilidade. Mas quando o Senhor Ele comissiona, Ele envia e vai junto. Vamos orar. Paizinho, nessa noite nós queremos te louvar por a presença desses irmãos aqui e te agradecer, Pai, porque o Senhor levantou, preparou, capacitou vozes espetaculares para estar conosco aqui nessa noite. Nós te louvamos, Pai, porque eles deixaram a igreja deles e decidiram estar aqui conosco. Nós nos honramos com a presença deles. Queremos te clamar que este ministério, onde quer que eles estejam, seja uma bênção. Que as canções toquem, Pai, transformem vidas através da tua palavra, através do teu mover. Motiva, inspira, impulsiona, Pai, a cada um deles. Que nada venha atrapalhar ou impedir o ministério deles, mas que a cada dia eles possam estar mais disponíveis em tuas mãos. Nós te louvamos, Pai, por este culto e te pedimos que a nossa semana seja como nós estivemos aqui nessa noite. Uma semana de louvor, uma semana de adoração, uma semana, Pai, da certeza que o Senhor é o Deus do impossível. E nós cremos no seu sim e no seu não, e nos submetemos a eles. Fique conosco, nós te adoramos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Fique mais um pouco, queridos. Eles vão cantar a última canção e nós vamos adorar a Deus juntos.
abençoada para você, uma semana de paz. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Muito obrigado, ministério. Tá? Muito lindo. Tá? Nós já vamos agendar uma próxima oportunidade. Que Deus abençoe. Obrigado pela decisão de estar conosco, mesmo, né, diante do retorno da celebração presencial na Piva, estar aqui com a gente é um privilégio muito grande, tá? Que Deus os abençoe grandemente. Queridos, uma ótima semana, vá em paz, que Deus abençoe. Quinta-feira estamos aqui juntos mais uma vez para louvar o Senhor e aguardo você.